Vamos iniciar o nosso momento doutrinário, pedindo a Jesus e aos bons espíritos que nos envolva, em especial que envolva ao nosso Marconi, que usará da palavra nestes minutos. A tua paz, mestre, tua luz, estejam em nós, nos mobilizando no bem, no amor. Abençoa-nos e ampara-nos sempre, Jesus. Bem, vamos ouvir nosso Marconi falar sobre a solidariedade das encarnações. Portanto, com atenção, vamos ouvir. Que Jesus nos ampare, nos oriente, nos inspire. Eu só vou pedir a confirmação do pessoal que está no Zoom, se me ouve bem. Qualquer coisa, então, vocês... Ouve bem. Ok. Então, o tema proposto hoje é a solidariedade das encarnações. Para falar em encarnação, a gente vai falar em reencarnação. Eu sei que a maioria aqui já tem a ideia exata do que é a encarnação, o processo reencarnatório. Quando eu comecei a me aventurar nessa história de vir aqui para frente falar, lá na década de 90, né, com muita resistência, e aí queimadas. E aí o pessoal disse, não, você vai falar, eu vou falar o quê? Eu não tenho nada para falar e tal, aquela coisa toda. E aí Serapião me chamou, Serapião Alves de Andrade, um confrade já desencarnado de queimadas, e disse, olha, quando você for falar, você não se preocupe com quem está sentado na sala. Porque quem está sentado na sala pode beber na mesma fonte onde você bebeu. Se preocupe com os espíritos. Pense que a casa tem sempre espíritos que não têm essa compreensão, essa facilidade de compreensão que os encarnados têm, e você fala para esse pessoal. Quando eu vim para Salvador, eu encontrei com Elcio me disse a mesma coisa sem saber da história com o Serapião. Não se preocupe com a Patuleia, não. A Patuleia vai, abre livro, mas se preocupe nos espíritos que são trazidos para essa casa. Eu sempre tive essa preocupação. Tempos depois, Aristóteles Damasceno Peixinho, Serrinha, disse, meu filho, quando eu vou falar às vezes assim, as paredes somem, aí aparecem uns arquibancadas, que eu não sei onde é que trazem tantos espíritos para ouvir. E eu sempre, quando vou falar, eu nunca penso em vocês. Eu sempre penso nessa responsabilidade de falar. Não que eu me acho que vou falar para... Porque eu acho que os espíritos trazem. Isso aqui é um hospital, é um ponto-socorro, é um manicômio, é uma escola. Então, tenho certeza absoluta que, independente, usando o termo de Deus, da Patuleia que está aqui, né? Há uma pleiade de espíritos. Então, tenham paciência, eu sei que vocês já sabem sobre o tema, e deixe os meninos aprenderem sobre reencarnação. Então, a gente vai lá. Porque eu tô... Como é que eu faço para... Não, para. Não, tá bom. Não, pode. É. Bom, deixa aqui, Gil vai passar.
Então, a gente, quando abre o livro dos Espíritos, quando começa a doutrina espírita, todo mundo já ouviu essa frase. Nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, tal é a lei. Está no que é no Espiritismo, em sua expressão mais simples, na sua mais simples expressão. E é digamos assim, um tema, uma das bandeiras da doutrina espírita. Nascer, morrer, renascer, progredir, tal é a lei. Kardec. Aí a gente vai para os conceitos, né? Conceito de reencarnação. Reencarnação é uma palavra que vem ré, encarnado, latim encarnare, que significa voltar à carne. Reencarnar é voltar à carne. Ou seja, é o retorno da alma, o espírito, à vida corporal. E aí vem o grande diferencial, mas em um outro corpo. Então, reencarnar é voltar à carne em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem em comum com o antigo. Então, toda vez que a gente vê a ideia de reencarnação, a gente pensa em um novo corpo físico. A gente pensa que o homem é formado por espírito, perispírito, corpo físico. Todo retorno à carne, toda reencarnação, um novo corpo físico é formado para aquela reencarnação. Consequentemente, um novo perispírito é reformulado. A gente perde o perispírito? Não, mas ele assume uma nova formação por conta do corpo que vai ser formado. Então, o que é que a gente mantém só? Só o espírito. O espírito é eterno. Os corpos a gente vai perdendo com o momento da evolução. Usa-se também o termo paligenesia. Reencarnação vai aparecer com o livro dos Espíritos. Havia termos antigos, sim. Paligenesia, proveniente de duas palavras gregas, pali, novo, gênese, nascimento. O novo nascimento. Então, traz a mesma ideia de reencarnação. Próximo dia. Fazendo um contraponto à palavra reencarnação, a gente pensa em ressurreição. Resurrectione, e tem como significado um ato ou efeito de ressurgir ou ressuscitar. Supõe o retorno à vida no mesmo corpo que morreu. O indivíduo morre, mas retorna no mesmo corpo. Então, a diferença de reencarnação para ressurreição está nos corpos. Reencarnação, novo corpo. Ressurreição, mesmo corpo. O que a ciência demonstra ser materialmente possível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. Então, se a gente pensar na ideia que João Batista é a reencarnação de Elias, a gente tem que pensar que é em um outro corpo, e não naquele mesmo corpo que Elias tinha, que aí foi reformado, reformulado, tal, por algum milagre divino, e colocado à disposição de João Batista. Não, a ciência afasta essa hipótese. João reencarna, Elias reencarna como João Batista, mas com novo corpo. Algumas pessoas trazem esses textos do Evangelho como hipóteses de ressurreição. A gente não tem como fazer essa afirmativa, porque eles poderiam estar no estado de letargia ou no estado de catalepsia e simplesmente não tinham desencarnado. O princípio da ressurreição, o indivíduo tem que morrer. A Lázaro estava morto. Pelo texto, sim, que ele já estava morto, certo? Mas ele podia estar no processo de letargia ou catalepsia. Isso acontece com Ivone Pereira. Quem pegar o livro Recordações da Mediunidade vai ver que Ivone... eu vou fazer a junção das duas coisas. Quando você pega o livro Memórias do Suicida, um determinado personagem vai visitá-la e ela passa mal, por causa da relação que eles têm com o passado. Ela ainda é criança e esse susto, esse contato com esse espírito, leva ela ao estado de catalepsia. Todo mundo dá Dona Ivone Pereira, do Amaral Pereira, como morta, compra o caixão, bota no caixão e vai para o enterro. Nos momentos finais, a mãe dela começa a orar e pede, acho que é Santa Rita, e aí Ivone se mexe no caixão e aí a gente descobre que ela estava no estado de letargia, catalepsia, né? E aí acaba tudo. Ivone fica viva. É interessante, estava vendo isso ontem no History, no canal fechado, umas curiosidades que passam de um programa e outro. O termo
salvo pelo gongo. O indivíduo estava explicando de onde é que veio essa coisa, salvo por um gongo. Todo mundo pensa que é da luta de boxe, né? Que quando vai, o cara está tomando pancada, e aí o sino toca para a luta, ele foi salvo pelo gongo. Mas não, era muito comum enterrar as pessoas vivas. E aí, quando por algum motivo iam recolher o caixão, mexer, encontrava o caixão todo enterrado. Aí o inglês teve a ideia de criar um mecanismo que saía um barbante de dentro do caixão e era amarrado no sino. Se o cara que estava lá dentro do caixão estivesse nesse estado, ele puxava o cordão e era salvo pelo gongo. Que loucura! Então, era algo comum, letargia, catalepsia. Então, a gente diferencia a ressurreição de reencarnação. Outro termo que a gente chama a atenção é metempsicose. Dessa palavra grega, que vocês estão olhando aí, embora empregado no mesmo sentido de reencarnação, tem um significado diferente, pois supõe ser possível a transmigração das almas após a morte de um corpo para o outro, sem obrigatoriamente dentro da mesma espécie. Passe o próximo, por favor. Eu fiz isso só para ele levantar. Mas eu sabia. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Era uma crença amplamente difundida na pré-história, na antiguidade, sendo encontrada entre os egípcios, gregos, romanos. Deixa aqui para mim. Entre os egípcios, gregos, romanos, chineses e na Índia. Próximo. Aí a gente pensa, para a doutrina espírita? Para a doutrina espírita, a teoria da metempsicose é falsa, pois a transmigração da alma do homem para o animal implicaria na ideia de retrogradação evolutiva, o que entra em desacordo com os principais pontos da doutrina, que diz que o espírito apenas progride, nunca retroage. A gente está falando aqui na hipótese física, não estou falando da moral, porque da moral a gente pode brincar e descer a ribanceira. Então, em doutrina espírita, a gente pega o texto que está lá no livro, que é o Espiritismo. A pluralidade das existências, segundo o Espiritismo, difere essencialmente da metempsicose, no sentido de que não admite a encarnação das almas nos animais, mesmo como punição. Nem como punição é admissível na doutrina espírita a reencarnação do homem, do humano, no animal. Os espíritos ensinam que a alma não retrograda, mas que progride sem cessar suas diferentes existências corporais que realizam na humanidade. Cada existência, para ela, um passo adiante na senda do progresso intelectual, moral, o que é bem diferente. Na questão 612, o espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar no animal? Isso seria retrogradar. O espírito não retrograda, o rio não remonta à nascente. Aí a gente poderia pensar, mas no livro dos médiuns fala, tem médium que vê espíritos comunicando na forma de animal. Isso é outra história. Poderiam os espíritos apresentar-se sob a forma de animais? Está no livro dos médiuns, capítulo 6, no item 30. Isso pode dar-se. Apresentar-se é uma coisa, reencarnar é outra. Isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea. Por absurdo, acreditar-se que qualquer animal verdadeiro pudesse ser encarnação de espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isso. Esse fenômeno é chamado de licantropia. É muito comum espíritos inferiores tomar formas de animal e se apresentar em algumas reuniões.
Bora fazer um retrospecto dessa origem, dessa ideia de encarnação. Onde é que ela aparece primeira vez? Aparece nos Vedas. Os Vedas são escritos filosóficos da religião da Índia, dos hindus. E aí tem esse trecho no Vedas. Assim como se deixam as vestes gastas para usar vestes novas, também a alma deixa o corpo usado para vestir novos corpos. Eu tive muitos nascimentos e também tu, Arjuna. Eu as conheço todas, mas tu não as conheces. Esse é um diálogo entre Krishna e Arjuna no Bhagavad Gita, onde Krishna deixa bem claro a existência de outras vidas, das reencarnações. Olha, Arjuna, eu já tive muitas vidas, ele até numera, eu fui fulano, eu fui ciclano, você foi fulano, foi Beltrano. Uma ideia bem clara e bem nítida da reencarnação. No Código de Manu, um livro 12, Manu faz referência sobre o destino da alma daqueles que morrem usando as seguintes palavras. Após a morte, as almas dos homens que cometeram más ações tomam outro corpo para a formação do qual concorrem os 5 elementos sutis e que é destinado a ser submetido às torturas nas zonas inferiores. Ele fala aqui da má vida, né? do seu comportamento moral, e indiretamente fala do umbral. Você vai por zona, você vai por lugar. Quando as almas revestidas desse corpo sofrendo as penas purificadoras, quando você cai em si, quando de fato você se arrepende, penetra os elementos grosseiros aos quais se unem para retornar o novo corpo. Volta ao mundo e compôs sua evolução. Bem claro a ideia espírita, né? De uma vida moral, um desencarne, um processo de purgação, o retorno para progredir. Esse é bem interessante do papiro de Anana. Anana era o vizir, escriba do faraó Sete II. O vizir era como se fosse uma espécie de primeiro-ministro, o grão-vizir. Né? Então, esse primeiro-ministro do faraó Sete escreve o seguinte: os homens não vivem somente uma vez, partindo em seguida para sempre. Eles vivem numerosas vezes e em numerosos lugares. Embora não seja neste mundo, entre duas vidas há um véu de obscuridade. A porta abrir-se-á no fim e nos mostrará todas as câmaras que nossos passos atravessaram desde o começo. Cara, fantástico. De uma intuição, de uma percepção que a gente só vai ver em 1857 no Livro dos Espíritos. Não vive só uma vez, vive em vários mundos, a possibilidade dos mundos habitados. Entre duas vidas está na erraticidade, retorna e só no momento final está a lembrança de todas as vidas. Continua Nana. O homem vem à existência numerosas vezes. Entretanto, ele não sabe nada de suas vidas passadas, a não ser que, ocasionalmente, um sonho ou um pensamento o conduz a alguma circunstância de uma vida precedente. Mas ele não pode lembrar-se quando nem onde esse acontecimento se produziu. Ele conhece somente alguma coisa familiar. No fim, portanto, todas as suas vidas passadas despertarão nele. As almas que se conhecem em encarnação encontrar-se-ão, talvez, em uma outra encarnação, atraídos um para o outro, mas por qual razão todos os dois o ignorarão? A percepção e a intuição de você. Fantástico. Entre os gregos, a gente tem Sócrates, Pitágoras, Platão. No Fédon, Platão faz Sócrates dizer: é uma opinião bem antiga, a de que as almas, ao deixar este mundo, vão para os infernos, e de lá voltam a este mundo e retornam à vida, depois de terem passado pela morte. Parece-me certo que nada podemos opor a essas verdades, e que não nos enganamos quando as admitimos, pois é certo que os vivos nascem dos mortos. Então, na cultura grega também a ideia de encarnação era precisa. Pitágoras dizia poder lembrar-se de suas vidas passadas, e Platão apresentou um relato minucioso da reencarnação em suas principais obras. Tem um mito de que já foi até aqui apresentado, que é bem interessante, Platão trazendo essa ideia de encarnação e reencarnação. Informações sobre vidas passadas e futuras são encontradas em toda a Cabala. Aí a gente agora começa a caminhar pelo judaísmo.
que, de acordo com muitos eruditos hebraicos, representa a sabedoria escondida atrás das escrituras. Zorá, um dos principais textos cabalísticos, diz. Por isso que, quando a gente fala dos publicanos e dos saduceus, há a ideia de reencarnação. Os saduceus não acreditavam, né, de reencarnação. As almas têm que reentrar na substância absoluta de onde emergiram. Para alcançar isso, contudo, tem que desenvolver todas as perfeições, o germe das quais está plantado nelas mesmas. E se não satisfizerem essa condição durante uma vida, terão que começar outra, uma terceira e assim por diante, até que tenha adquirido a condição que as capacite à reunião com Deus. Então, ainda é bem precisa no judaísmo. Por isso que quando Jesus fala, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? E eram cegos de nascença? Não há nenhuma discussão entre os apóstolos. Como ele, se ele é cego de nascença? Porque eles tinham essa ideia de reencarnação. Se ele é cego de nascença, e se você pergunta, foi ele que pecou? Só pode ser em outra vida. A conversa com Nicodemos fica bem clara também. Você, Nicodemos, que é doutor da lei, não sabe dessas coisas. Aí vem o Alcorão. Você vai dizer que o Alcorão fala de reencarnação. Se der muçulmano, não pega não, mas é verdade. O Alcorão diz, e tu estavas morto, e ele te trouxe de volta à vida. Ele causará a tua morte, trará novamente a vida, e no fim te unirá a ele próprio. E aí tem um escrito de Rumi, esse poeta sufi, eu morri como mineral e tornei-me uma planta. Eu morri como uma planta e elevei-me a animal. Eu morri como animal e me tornei homem. Por que devo temer quando perdi algo ao morrer? Além dele falar da morte, ele ainda fala das transmigrações entre os reinos, de uma forma poética, fantástica, sabe? Mas a Igreja Católica aceitava a reencarnação até 553, não tinha problema nenhum com o catolicismo. Paulo falava várias vezes em corpo espiritual, empoderável, incorruptível, origens de discípulo de São Clemente de Alexandria, em seus comentários sobre o Novo Testamento, afirma que esse corpo dotado de uma virtude plástica acompanhava a alma em todas as suas existências e em todas as suas peregrinações, para penetrar e informar os corpos mais ou menos grosseiros e materiais que ela reveste, que são necessários no exercício dessa vida. Então, o texto perfeito. O texto perfeito dentro do catolicismo. A Igreja Católica não aceitava. Aceitava. Aí vem o Concílio de Constantinopla, ano 553, e decretou na canetada, tirou a reencarnação do catolicismo. Como assim? Assim mesmo, assim se reúne. Vocês podiam estar lá reencarnados, vocês que são ligados à igreja. Se reúnem e aí dizem, não vai ter mais reencarnação. E simplesmente assina um documento dizendo, todo aquele que defender a doutrina mística da preexistência da alma e a consequente assombrosa opinião de que ela retorna, seja anátema, vai para a fogueirinha, vai virar churrasquinho de gato, vai ser morto, vai ser perseguido, vai ser excomungado. E num decreto, numa canetada, a reencarnação desapareceu do cristianismo, entre aspas, do catolicismo, depois que se reuniram os bispos e decidiram que não existia mais. Em resumo, a reencarnação não é um sistema, isso é Kardec, o que é o espiritismo. A reencarnação não é um sistema imaginado pelas necessidades de uma causa, nenhuma opinião pessoal. É ou não é um fato. A encarnação não é algo que você bola para poder justificar a doutrina espírita. É fato. Você tirar a reencarnação desse contexto, não tem outra explicação. Trava, acabou a lógica toda. A lógica desaba. A doutrina espírita não tem mais como permanecer. Se está demonstrado que certas coisas que existem são materialmente impossíveis sem reencarnação, é preciso admitir
que elas são fatos da reencarnação, pois se ela está na natureza, não poderia ser anulada por uma opinião contrária. Aí a gente pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Está na questão 132 do Livro dos Espíritos. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal, nisso é que está a expiação. Visa ainda para outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Para executá-la, é que em cada minuto toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. E assim, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adiantará. Então, a gente vê que qual é o objetivo da encarnação? Buscar a perfeição, prova, expiação, missão, enfrentar sua parte na obra da criação, preparar uma encarnação futura, o refazimento de um corpo espiritual. Dentro daquela resposta, a gente vai pensando, e aí a gente entende essa coisa da solidariedade da reencarnação, da encarnação. Busca da perfeição, ou seja, o aperfeiçoamento pessoal. A encarnação é necessária ao duplo progresso moral e intelectual do espírito, ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho, ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a perda de toque das boas ou más qualidades. Uma só existência corporal é manifestamente suficiente para o espírito adquirir. Todo bem que lhe falta é eliminar o mal que lhe sobra. Essa parte de Kardec é bem interessante. Uma existência só não dá para você adquirir todo conhecimento intelectual, livreza, e também não dá para você se moralizar. Como poderia o selvagem? Selvagem, a gente vai abrir aquele parênteses e dizer que a linguagem da época não cabe mais em nossos tempos, né? Tanto que a gente vê agora muito batendo, né? Povos indígenas, não se chama nem mais índio, nem selvagem, nem servícola, nem povos originários ou povos indígenas, né? Então, a nomenclatura. Como poderia, por exemplo, em uma só encarnação, nivelar-se moral e intelectualmente com os mais adiantados? É materialmente impossível. Deve ele, pois, ficar eternamente na ignorância, barbárie, privado dos gozos, que só o desenvolver da faculdade pode lhe proporcionar. Então, a encarnação, né, faz com que nós saiamos lá daquele estado de simples e ignorante e galgamos esse caminho até chegar a um estado crístico. Prova, entendemos aqui a acepção de prova como sinônimo de aprendizado para o espírito. Prova não significa necessariamente sofrimento. Expiação, sim, é purgação. Mas aquisição de conhecimentos em virtude de teste que será submetido ao espírito encarnado. Então, para a gente evoluir, a gente passa pela prova, né? Prova da beleza, prova da riqueza, a prova do intelecto, a prova da ignorância e por aí vai. Exemplificativamente, em uma nova existência, o espírito encarnado está sujeito a provas de paciência, de tolerância, de amor, de fé, de perseverança, entre outras, para que possa se depurar e adquirir as virtudes. Então, não reclame do vizinho, não reclame do esposo, da esposa, que tudo isso é prova para você adquirir paciência, compreensão. Teve um monte de gente que torceu a boca, não vou dizer quem foi. É a transfiguração da alma operando no espírito para que possa um dia atingir a perfeição. Expiação, né? Castigo, penitência, cumprimento de pena. Missão, oriunda do latim, possui o sentido, encargo, incumbência de realizar alguma coisa. Aí lá no Livro dos Espíritos, né, na introdução, os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Essa melhora se efetua por meio da encarnação, o que é imposto a alguns como expiação e a outros como missão, como uma tarefa que você vem para auxiliar aqueles que estão mais atrasados nessa jornada de progressão. A vida material é uma prova que eles vão sofrer repetidamente até que hajam atingido a absoluta perfeição.
Preparação para a encarnação futura. Isso é interessante porque a gente vê em alguns trechos em alguns livros de espírito, você reencarnar para poder adquirir meios para suportar uma encarnação mais complexa. Vamos supor, vamos criar aqui uma hipótese, né? Eu preciso passar pela prova da pobreza, mas eu sempre não tenho condições de enfrentá-la. Então, ali me mande na classe média, no Brasil, né, com dificuldade, para que eu possa me adaptar um pouco, para depois... Isso é uma coisa hipotética, não estou dizendo que isso acontece. Para que eu possa enfrentar aquela prova. Existem provas muito difíceis de você enfrentar. Existem expiações muito, muito duras. Então, tem espíritos que pedem. Isso acontece muito com os suicidas. Né? Não vamos, divida aí a dívida. Né? Eu vou pagar em 2 vezes. Eu vou a primeira e me preparo para enfrentar essa segunda etapa mais difícil. Já, por exemplo, quando você pega a memória do suicida, tem espírito que reencarna logo. Se prepare, senão eu vou enfrentar logo. E tem outros que pedem para adiar o máximo possível e constroem a encarnação menos dolorosa para poder depois, numa segunda, enfrentar aquela prova. Enfrentar sua parte na obra da criação, seria a transformação do progresso, isso aí é a obrigação de todos nós. Estou adiantando só por causa do horário. Refazimento do corpo espiritual. Tem reencarnação que os indivíduos presos aos vícios, às paixões, etc., necessitam de uma reencarnação só para reformular o perispírito. Pegar de novo a memória do suicida como exemplo. Tem suicidas que eles desencarnam, principalmente aqueles que desencarnaram por conta dos vícios em drogas e por mortes muito violentas, por exemplo, aqueles que se atiraram na frente de um trem. O perispírito está tão violentamente deformado e o estado psíquico desses indivíduos está tão perturbado que você não consegue trabalhar com ele no plano espiritual. Você não consegue dialogar, você não consegue nenhum benefício com ele, ainda que do outro lado. Então, é necessário que eles reencarnem. A expressão que Camilo utiliza é como se fosse uma bola de carne, né? Um ser todo deformado, para que aquele perispírito possa ser de novo reformulado. E aí, às vezes, uma encarnação não é suficiente, várias, para poder começar o processo de resgate desses indivíduos. Então, é um dos objetivos também da encarnação. E essa aqui eu acho que é a parte principal do tema da noite de hoje, né? Essa solidariedade das encarnações. Em todo o texto que a gente viu aí, a gente percebe, né, que uma encarnação está atrelada à outra. Né? Você está aqui hoje por conta de algo do passado. Né? Gilvan reencarnou assim, né? Perdeu. Eu estou perdendo, posso nem falar mais de Gilvan, porque estou no primeiro caminho. É difícil. Né? Gilvan reencarnou em Valente, né? Com a dificuldade de estudar, com a dificuldade, para poder valorizar tudo isso. Algum objetivo tem, ou próprio, ou então ele está espiando que lá na Europa ele teve acesso a toda a cultura grega e não soube aproveitar. Então, as encarnações elas são ligadas entre si. E aí, por que a gente não lembra, então? Por que a gente não tem essa consciência? Então, e aí, o visitante, lá no que é o Espiritismo, né, naquela parte no diálogo de Kardec com o visitante, com o crítico, com o doutor, né, o visitante disse: eu não entendo como o homem pode aproveitar a experiência adquirida em suas existências anteriores se delas não se lembra. Eu devia me lembrar. Eu devia me lembrar de todas as minhas experiências. Não queira. É um conselho que eu dou, não queira. Né? Mas as pessoas dizem, eu devia ter uma regressão de memória para lembrar. Porque desde o momento em que delas não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira.
E assim tem sempre que recomeçar. Suponhamos que a cada dia, ao despertarmos, percamos a memória do que fizemos na véspera. O cara argumenta bem o visitante. Nós não seríamos mais avançados aos 70 anos do que aos 10 anos. Enquanto que, lembrando das nossas faltas, nossas imperfeições e as punições em que incorremos, diligenciaríamos para não recomeçarmos. Aqui dá vontade de dizer assim, sabe nada, inocente. Porque se você lembrar do que você fez no passado e você conviver com isso, e o problema não é só a lembrança, é o sentimento que você tem naquela existência. Porque hoje você pode dizer, não faria mais isso. Mas o sentimento que a gente tem, né? Vários médiuns videntes, várias pessoas que passaram por essa experiência, dizem assim, o que mais dói não é você ver. O que mais dói é o que você sente. Porque você vê, você observa, você invadindo uma aldeia, causando a destruição. É uma coisa. Vai lhe marcar. Agora, você sentir, você entrar na aldeia e sentir prazer em fazer aquilo, é muito mais doloroso do que só a visão. O sentimento de prazer que você tinha naquela época, naquela existência, em fazer aquilo, é muito mais doloroso do que só a imagem de você perceber fazendo aquilo. Para me servir da comparação que a vez fez do homem sobre a terra como aluno do colégio, eu não compreenderia que esse aluno pudesse aproveitar as lições da 4ª série se não lembrasse do que aprendeu no anterior. Essas soluções de continuidade na vida do espírito interrompem todas as relações e fazem dele, de alguma sorte, um novo ser, de onde ele pode dizer que nossos pensamentos morrem a cada existência, para se renascer sem consciência do que se foi. É uma espécie de nada. É a resposta de Kardec, né? Se a cada existência um véu se a cada existência um véu, estagiário, se a cada existência um véu é lançado sobre o passado, o espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. A gente não perde nada. A gente não perde experiência nenhuma. Ele não esquece, senão a maneira pela qual adquiriu a experiência. Para me servir da comparação do escolar, eu diria que pouco importa para ele saber onde, como e sob a orientação de que professores ele fez o ano anterior. Se alcançando a 4ª série, ele sabe o que se aprende na anterior. O que a Kardec está dizendo a ele? Não precisa você lembrar de seus professores do primário. Não precisa você lembrar que sentou e pegou a tabuada ou a casinha feliz e começou já com já Nené lá da janela e que 2 mais 2 é igual a 4. Você não precisa ficar com essa memória integral de tudo. Quando você estiver lá no ensino médio, você só vai fazer essas operações para resolver o logaritmo. Não importa quem te ensinou a somar. Não importa em que livro você aprendeu a ler. O que você precisa lembrar é de como se lê. A experiência da leitura é que vai permanecer. Que lhe importa saber quem o castigou pela sua preguiça ou a sua insubordinação, se esse castigo o tornaram laborioso e dócil? É assim que, em se reencarnando, o homem traz por intuição e como coisas inatas o que adquiriu em ciência e moralidade. Você só esquece como adquiriu, mas aquilo que você adquiriu como conhecimento intelectual ou como conhecimento moral, continua com você. Em cada existência, todas as experiências são acumuladas. Em cada encarnação, você vai acumulando experiências, e essas experiências não são esquecidas.
Eu digo imoralidade porque se durante uma existência ele se melhorou, se aproveitou as lições da experiência, quando retornar será instintivamente melhor. Seu espírito amadurece na escola do sofrimento e pelo trabalho terá mais firmeza. Longe de dever tudo recomeçar, ele possui um fundo cada vez mais rico sobre o qual se apoia para progredir mais. Então, as encarnações elas estão entrelaçadas de si. As experiências vão sendo adquiridas, acumuladas, e você parte sempre dali para uma nova experiência, dali para uma nova aquisição, dali para um novo valor moral. Não precisa a gente voltar e, não, mas como foi que eu aprendi a ser paciente? Não, fulano já é paciente. Agora fulano é preguiçoso. Então, bora trabalhar a partir dali. As encarnações, ela tem esses entrelaços. E as experiências são acumuladas. E pedir a Jesus nos ampare e nos abençoe.